Olá, meus irmãos, a paz seja convosco. Aqui é a pastora Rose, passando aqui para trazer mais um vídeo, uma mensagem da parte de Deus para os irmãos. Eu me apresento como pastora porque hoje eu sou pastora, né? Exerço a função de pastora em uma igreja física mesmo, numa comunidade bem pequenininha. Eu costumo dizer que ali, de fato, é uma missão. Eu não preciso ir para a África nem para a Amazônia para estar fazendo missões, e ali é uma missão. Quero já aproveitar e pedir você para se inscrever aí no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário para engajar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixe aí nos comentários seu pedido de oração, deixe nos comentários o seu testemunho, né? Deixe aí a sua visão, o seu sonho, né? Quero pedir a vocês que não reparem que eu estou aqui mais uma vez no quarto da minha filha, então que vocês possam focar na minha voz, naquilo que eu disser e não nos brinquedos à volta aí, porque foi o melhor lugar da minha casa até então que eu achei para gravar um vídeo. Eu creio que nas próximas talvez eu consiga um lugar melhor, né? Mas por enquanto será aqui. Então, não deixe aí de dar um engajamento no vídeo aí. Você fazendo isso, outras pessoas receberão a mensagem da parte de Deus. Amém? Quero falar com você, como eu falei da minha igreja. Inclusive, eu tive um sonho recentemente que pessoas do YouTube tinha enchido a minha igreja, né? A nossa igreja. Na verdade, a igreja de Cristo, né? Não é minha, não é nossa. A gente que tem a mania de dizer a nossa igreja. Mas a igreja é de Cristo. No entanto, eu tive uma visão uma vez que ele disse: eu sou o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Então, há de você que está aí cuidando da igreja relaxadamente, achando que é o dono da igreja, tá bom? Então, eu tive esse sonho que a igreja, foi há poucos dias, que a igreja estava cheia de pessoas e pessoas do YouTube. Então, eu entendi que são tanto pessoas que irão nos ajudar, né, através do engajamento dos vídeos, e aqui na descrição você pode nos ajudar, tá bom? É lá uma comunidade que tem poucos, metade, menos de 1.000 ali habitantes. Eu não sei hoje quantos que tem, mas menos de 1.000. E que a obra ali, de fato, é uma obra missionária. Se você quiser, de alguma forma, nos ajudar, será muito bem-vindo. Então, esse sonho eu tive ali, eu entendi que são pessoas que talvez vão nos ajudar na obra lá, né? No avanço tanto físico como espiritual, né, a propagação do evangelho naquela comunidade, e também se formando aqui no meu canal uma igreja, né, vamos dizer assim, a Igreja de Cristo, amém? Seguidores não somente meus, mas de Cristo, tá bom? Se você não sentir no coração, tudo bem, porque eu sei que tem muitas pessoas aí que vêm dizer, mais um aproveitador, e etc, né? Então, se você sentir no seu coração, você dá uma olhadinha aqui na descrição, tem muita coisa aqui, muita informação. Eu quero pedir a você que vai lá no meu Instagram, me siga nos 2 perfis, Pastora Rose Flores, Psicoterapeuta Rose Flores. Ali você vai ter mais contato comigo. Você pode me mandar mensagem no meu perfil de pastora. Você vai saber um pouquinho mais de como eu trabalho lá na nossa comunidade, né? Eu comecei a postar mais agora recente, né? Não tem muito tempo, eu já posto mais tempo, mas especificamente da igreja agora mais recente. Então, lá você vai ver o trabalho e você tem o direito, e se você sentir no coração, de me mandar uma mensagem. Tem meu WhatsApp aqui na descrição,
Tem aqui na descrição também o meu grupo gratuito terapêutico de terapia, que breve eu já estou preparando. Nós vamos começar a nossa terapia online via chamada de vídeo. Então, você vai ter a chance de conversar comigo, tá bom? Então, ou seja, você vai ganhar também. Se você sentir no coração de ajudar, né, a obra do Senhor de qualquer forma, né, você, de alguma forma, você também vai ganhar, tá bom? E eu quero disponibilizar para você o meu e-book, Guia Prático para Evitar e Controlar a Ansiedade, tá bom? É recíproco, né? Melhor dizendo. Você ajuda e você ganha também, tá bom? Você pode talvez ganhar uma sessão online, você pode ganhar o meu e-book. Se você também quiser adquirir ele, tá aqui no link da descrição aqui, o link tá na descrição, você pode ir lá, tá? Quem quer ajudar de coração, a pessoa pode entrar em contato com a gente, meu WhatsApp tá disponível, você tem acesso a todas as coisas, informações, você pode estar perguntando, tá bom? Quem não quer, amém, tá na bênção, tá bom? Mas não precisa ficar deixando comentários aí indesejáveis, tá bom? Quem quer, sente no coração e ajuda. Quem não quer, amém, tá na bênção, tá bom? Então, eu também sou, como eu disse, eu sou terapeuta, né? Então, que esse canal aqui também, que esses vídeos possam te ajudar, tanto na área espiritual, como na área emocional, tá bom? E física. Então, tem muita coisa boa aqui na descrição pra você, tá bom? Muita coisa boa. Você também tem a opção de se tornar membro aí do canal, tá bom? E aí, se você se tornar membro do canal, você tem direito a várias coisas, e eu tô postando umas coisas lá. Tem umas coisas que é da minha área de terapia, você terá acesso, né? E se você se tornar membro também, você receberá o meu e-book. Perdão, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp e você me falar que você se tornou membro, né? E que você quer seu e-book. E aí eu te envio o seu e-book, tá bom? Que é muito bom. O que tem hoje de pessoas que estão com ansiedade e crise de ansiedade é um absurdo. Principalmente, né, com esse aumento da tecnologia e tal, redes sociais. As pessoas têm vivido numa vida assim conturbada, cheia de ansiedade, né, com a pressão dos últimos dias, a coisa tá feia. Então, eu estou aqui à disposição. Nem tudo eu posso disponibilizar para você gratuitamente, mas tem muita coisa boa, tá bom? Se você entrar no meu grupo gratuito aí do WhatsApp, o grupo de apoio, logo vamos começar a nossa imersão, né, nosso acompanhamento, nossas sessões online, que vai ser bom demais para você, tá bom? Você entra, participa, gostou? Continua. Não gostou? Você é livre para sair, tá bom? E fica tudo bem. Hoje, queridos e queridas, eu quero agradecer a vocês pela repercussão dos vídeos que eu tenho postado. Agradecer vocês por se inscreverem, por estarem comentando, curtindo, compartilhando. Obrigada, Deus abençoe. Quero falar com vocês, gostando muito dos comentários. Eu leio os comentários. Eu creio que eu não dou conta de ler todos, né? Mas eu tenho olhado os comentários, interagido aí com os comentários, né? Inclusive, eu quero ler aqui um comentário. Esse comentário aqui, ele é negativo, tá bom? Mas eu vou ler aqui, sabe porque ele vai servir de lição para nós e de um alerta. Vai vendo. Uma pessoa comentou aqui no meu vídeo assim: fim vai ser para os que morrer. Para os que não vão morrer, a vida continua, comendo e bebendo
Com muito gosto. E eu respondi, eu poderia ter apagado esse comentário, mas eu deixei aqui, porque serve de lição para outros, né? E eu respondi para ela assim: a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. E comiam e bebiam até que. Para você que entende a palavra, você vai entender o que eu estou dizendo aqui, né? E aí eu coloquei para ela assim: tomara que não seja, que você não seja uma das pessoas que morrerão. Ainda mais se morrer sem salvação. Aí sim, o fim que não terá volta. Aí sim você verá o fim que não terá volta. Pense nisso com carinho. Então, quero dizer, e aí depois ela comentou mais coisas, etc. Então, eu poderia trazer um comentário bom, mas eu quero trazer esse aqui para reflexão nossa, para sua reflexão. Então, Jesus, ele disse, né? Justamente ela falou algo que Jesus disse, né? Que a vinda do Senhor seria como nos dias de Noé, né? E todos estarão comendo, bebendo, se fartando nas festas, casando-se, dando ao casamento, até que, né, chega o grande dia da vinda do Senhor. E ela disse, né, o fim vai ser para os que morrerem. E se ela for uma das que morrerem? Ou seja, e ela se deparar ali, naquela fase ali, onde não tem volta. Ela se deparar com a eternidade, onde a pessoa vai querer voltar para trás, se morrer sem Cristo, se morrer sem salvação, ela vai querer dar para trás, voltar para trás e não terá mais jeito. Como que a pessoa sabe que ela não será uma das que talvez serão mortas? Meu Deus. Então o fim chega, irmãos. Seja com a volta de Jesus, ou seja através da morte. Quem pode mandar na sua própria vida? Quem pode? Essa pessoa ela está viva pela misericórdia do Senhor. E o que eu peço para ela é misericórdia. Que ela se lembre do Senhor. Que ela busque ao Senhor enquanto ela pode achar. Que ela o invoque enquanto está perto. Então, já logo aqui no início do vídeo, eu quero alertar você. Você que está ouvindo essa palavra. Você que não aceitou Jesus ainda. Você que está na mesma situação dessa pessoa que comentou aqui. Que está zombando, assim como as pessoas zombavam de Noé, lá enquanto ele construía a arca. Se você está na mesma situação, que Deus te desperte. Que você ligue essa chavinha agora. Que você peça entendimento ao Senhor, para que o Senhor te desperte, para que o Senhor abra os seus olhos. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar em pastor nenhum, porque você é livre para acreditar ou para duvidar. Mas peça a Deus, o Todo-Poderoso, para te alertar, para abrir os seus olhos, porque é o Senhor. Se o Senhor não permitir que nós venhamos abrir os olhos, nós continuamos na cegueira. Então, peça ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Tem até a música, né? Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, quero te ouvir. Mais ou menos isso. Então, as coisas não nos é revelada se o Senhor não permitir, se Ele não nos revelar. Não pense você que você é sabichão demais e que você já sabe tudo, tá bom? Tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo que você faz, tudo que você sabe, é porque o Senhor te permitiu. Porque o Senhor permitiu você conhecer, tá bom? Então, agradeço o Senhor e peça a Ele para te revelar aquilo que você ainda não sabe, aquilo que você não acredita, aquilo que você tem dúvida, tá bom? Eu quero pedir a você que tire os filtros aí
Quando a gente tem que estar aberto a aprendizados. Como Paulo diz, ouve tudo, reter o que é bom. Você não é obrigado a acreditar em tudo e nem deve. Mas nós temos que ouvir tudo, reter o que é bom. Chegar diante de um aprendizado, de um testemunho, de uma pregação, de qualquer coisa de um ensino, ali pronto para ouvir, de coração aberto, de coração limpo, sem preconceitos, para você poder entender, para que Deus possa falar contigo, amém? Prosseguindo para o vídeo, hoje eu quero trazer para vocês aqui um testemunho, uma visão que eu tive também, há poucos dias, não vou me lembrar o dia corretamente, mas uma visão que eu tive acerca do pastor Marcelo de Carvalho. Mais uma vez, quero dizer para vocês que eu não tenho contato com ele, que eu não conheço pessoalmente, tá bom? Não tenho contato com ele, né? Ele não me pediu para gravar isso. E lá no canal dele ele recebe muitos áudios e ele não pede para mandar áudio, mas ele recebe tanto que ele não dá conta de postar tudo. A gente percebe isso, que ele posta somente aqueles que às vezes é mais importante, que tem a ver com o que ele vai falar naquele momento e tal. Então eu coloquei no meu coração de postar e quero deixar aqui registrado esta visão, esta palavra, amém? E foi recente essa visão. Foi mais ou menos assim, desculpa que eu tô olhando o celular aqui, que eu vou ler um versículo também. Estávamos na visão, né, no sonho ali, estávamos na casa dele, não é a casa que ele mora hoje, uma casa diferente, a gente não sabe direito onde ele mora, né, mas uma casa diferente, uma casa mais de roça, só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui. Uma casa, aquelas casas de vovó, né, mais antiga, e estávamos conversando ali na cozinha dele, conjugada com a varanda. E eu só sei que havia um casal de idosos ali também. A minha família, esse casal de idosos, éramos visita na casa dele, nessa visão. O casal estava mais distante, conversando com ele. Ele sentado na mesa e eu à frente dele, assim, sabe, mais ou menos quando a pessoa está ouvindo a conversa do outro. Isso mesmo, eu estava ali, não estava dentro da conversa, mas estava olhando, observando, ouvindo, porque eu sou uma pessoa assim, irmãos. Quando eu falo para você que a gente tem que, nas conversas, a gente tem que entrar assim de coração aberto, que é pessoa que gosta de ouvir, eu sou pastora, pregadora, né, e tudo, amo falar, terapeuta, amo falar, ensinar, instruir, aconselhar, mas, ou seja, tá aqui é coisa do meu dom, mas que é pessoa que gosta de ouvir sou eu, de tirar proveito de tudo sou eu, de ouvir e falar assim, deixa eu ver o que a pessoa vai falar, deixa eu ver o que eu posso tirar de bom, e ali eu tiro pérolas, Deus fala comigo assim, de coisas assim, de assuntos que às vezes não tem nada a ver, assim, e assim, o Senhor fala com a gente, comigo. Então, por isso que eu falo que a gente tem que estar atento a tudo, a um balançar de uma árvore, a um soprar do vento, algo que seu filho fala com você, uma criança fala, um adulto, um idoso, todos. A gente tem que estar atento em tudo. Deus fala com a gente com uma reportagem da televisão, com um vídeo, com tudo, com a palavra, com um texto, com a frase, com tudo. Ele tem várias formas de falar com a gente. E nessa visão eu estava assim, ali degustando tudo que ele estava falando. Eu não lembro o assunto, não vou me lembrar o assunto, não lembro. E os dois conversando, até que de repente eu começo a olhar para o pé dele. E de fato ele estava ali com a roupa de trabalho de roça mesmo, bastante empoeirado,
o semblante assim que estava trabalhando estava suado, e de repente eu olho para o pé dele, e o pé dele era pequeno, tipo um número 39, mais ou menos. E eu continuo olhando para o pé dele, e ele olha para mim e fala assim, você tá olhando para o meu pé? Aí eu disse assim, só balancei a cabeça assim. E aí, quando eu olhei novamente pro pé dele, o pé dele estava grande, enorme, tipo ali uns 52. O pé dele cresceu exponencialmente, né? Exponencialmente. Muito grande. E naquele momento eu não entendi aquela situação. Mas depois eu parei para pensar, né? Fiquei limitando aquele negócio. Falei, gente, um pé pequeno, depois um pé grande, como assim? Aí eu lembrei que o que significa pé na Bíblia, os versículos que falam sobre pé. E, por exemplo, eu lembrei aqui de Isaías 52, 7, que diz assim, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Tem um outro versículo também, eu vou achar ele aqui. O outro versículo está em Efésios 6, 15, que diz assim, que faz parte da armadura de Deus. E tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz. Então, o que eu pude compreender depois? Eu pude compreender que ele é um pregador. Ele é uma pessoa que tem pregado nos últimos dias. É um dos, né, que tem falado da volta do Senhor Jesus, né, que tem focado neste assunto, que tem falado muito deste assunto, né, ou seja, pregado o evangelho, o verdadeiro evangelho, que tem pregado o reino de Deus. Quando João Batista começou a pregar, qual que é o evangelho do reino que ele pregava? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Então, este é o verdadeiro evangelho. O evangelho do arrependimento para o perdão dos pecados e para a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, para nos resgatar das trevas, do pecado e nos levar para um reino de luz. E as igrejas hoje têm, na verdade, as igrejas, os pregadores, os canais do YouTube, têm desviado muito, né? Mas é normal, porque estamos no fim mesmo. Então, ele é um dos que estão coerentes ali, que estão pregando de fato mesmo o verdadeiro reino, que está pregando a salvação, a verdadeira salvação. Tem gente que acha que salvação é estar bem nessa terra, né? Jesus, ele disse que ele não veio trazer a paz, mas a guerra. Então, o que acontece? Aqui tem Mateus 10, 34, ele diz assim, não vim trazer a paz à terra, mas sim a espada, né? Então, ou seja, então ele tem pregado isso, o fim, né? O fim, e o fim, o que é? Lá em Mateus 24, quando os discípulos perguntam para Jesus quais os sinais do fim, o que Jesus responde? Que os sinais do fim seria justamente isso, guerras, rumores de guerras, peste em todos os lugares, as falsas profecias, e aí por aí afora vai. Ou seja, é os sinais do fim. E tem gente que está querendo impedir os sinais do fim. Tem gente que está querendo impedir, assim como contender com Deus. Assim como Pedro, quando ele tentou se levantar contra Jesus ali, quando Jesus ia para a cruz, Pedro fala assim, não permita que isso aconteça contigo.
E Jesus fala com ele assim: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro queria impedir o plano de Deus. O plano de Deus para a salvação da humanidade, para a minha salvação, para a sua salvação. Então, aparentemente, a morte de Jesus na cruz era ruim, né? Ruim para Jesus naquele momento, mas bom para o futuro e a salvação da humanidade. E Pedro queria contender-lhe com Jesus, queria impedir e contra o plano de Deus. Então, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que como Jesus falou, é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que essas coisas aconteçam antes que venha o fim, como sinal da vinda do Senhor Jesus, para que as pessoas se preparem, para que você se prepare, é um sinal para você se preparar. Então, eu tive esse sonho com ele e eu entendi isso, que ele tem pregado o evangelho, o verdadeiro evangelho. E o pé pequeno significa, né, que ele começou pequeno e que está aumentando e que está crescendo muito. Eu creio que muito em breve crescerá muito mais e talvez a gente vai ver isso aí. E nós temos que nos alegrar com o crescimento dele. Nós temos que nos alegrar com essa mensagem, esse vídeo que também é espalhando, porque isso é sinal que o evangelho do reino está crescendo. Como eu disse, eu não estava gravando o vídeo e o Senhor me tocou a gravar, porque olha os vídeos meus que eu postei aí, o tanto de pessoas que eu já alcancei, o tanto de pessoas que já ouviu o evangelho, a palavra, um testemunho que através da minha vida, que Deus tocou no coração, através. Então, lá na igreja a qual eu sou pastora, a comunidade é tão pequena, a igreja não tem muitas pessoas, ou seja, eu fico limitada, eu alcanço muito poucas pessoas. E aqui nas redes sociais, eu tenho condição de ser uma atalaia de Deus e alcançar muito mais pessoas, milhares e milhares de pessoas. E Jesus, certa vez, eu gosto de orar muito, falando com o Senhor assim, Senhor, não retarda a sua vinda, não retarda a sua vinda, adianta a sua vinda. Aí o Senhor fala assim comigo, me lembra, o Espírito Santo me lembra assim, prega o evangelho, prega o evangelho. Então eu sempre tenho essa cobrança. Então se você está me vendo aqui pregando, é porque o Senhor me faz essa cobrança. Porque em Mateus 24 fala assim, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, se eu quero que Jesus volte, ao contrário de muita gente, e o verdadeiro crente ama a vinda do Senhor Jesus, se você não ama, tem alguma coisa errada. Então, se eu amo a vinda, e eu quero adiantar a vinda do Senhor, eu tenho que ajudar, e eu tenho que pregar. Então, eu falo, Senhor, não retarda a sua vinda, e o Senhor fala, prega o meu evangelho. Então, uma das formas de estar pregando é o que eu estou fazendo aqui hoje, pregando o evangelho para você. Tem mais coisas nessa visão, mas eu vou encerrar por aqui essa visão, porque as outras coisas eu creio que às vezes não seja relevante, tá bom? Talvez eu deixe em outro vídeo, não sei, vamos ver. Então é isso, quero convidar você que não se inscreveu aí no canal, que se inscreva, compartilha, deixa sua curtida aí, porque isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo, a recomendar o vídeo. Compartilha com outras pessoas, deixa o seu comentário aí, se você pode deixar seu pedido de oração. Eu sempre tenho subido ao monte, orado, quero colocar você na oração.
Deixa seu testemunho. Tem muitos testemunhos. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo lendo os testemunhos, tá bom? Eu gosto muito de ler os testemunhos. Então, deixa seu testemunho, deixa seu comentário. E vai ser bênção demais, tá bom? Em nome de Jesus. E se você não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje, logo. Coloque aí nos comentários: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Leia a Bíblia. Procure orar, buscar o Senhor. O que é oração? Conversar com Deus. Busque, ore, converse com o Senhor. Busque enquanto é tempo, tá bom? Você que está perdido no mundo aí, nos vícios, que está numa depressão, quero dizer para você que Jesus é contigo. Não importa qual seja o seu problema. Não existe problema que não tenha solução. E Deus é contigo. Se você tiver fé, força de vontade, ânimo, se esforçar, o Senhor vai te fortalecer e Ele vai te ajudar. Amém? E qualquer coisa pode me chamar aí. Dentro das minhas condições, eu posso te responder, tá bom? Deus abençoe. Eu vou ficando aqui e até o próximo vídeo.